você que chegou agora na área de tecnologia, começou a entender o que é o universo da programação e tenho certeza de que você deve estar se passando por inúmeros questionamentos neste momento e o principal deles, acredito que seja por onde começo a codar. Como é que eu faço para colocar a mão na massa? E nesse vídeo eu tô aqui para te auxiliar nesse processo, jovem padawan. Para você entender isso, depois da vinheta. Roda aí, editor! Olá, Dev! Eu sou a Adriana Silva e você está no quadro Getting Started, o quadro com tudo o que você precisa saber para começar no mundo da programação aqui na DIO. E nesse episódio eu quero te explicar o que é uma IDE. Para quem não sabe, uma IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado. É literalmente o lugar onde você vai colocar a mão na massa. É uma ferramenta de desenvolvimento para você conseguir criar os seus códigos, acessar, debugar, rodar ali dentro do terminal. E dentro de um IDE nós temos inúmeras ferramentas de processamento de código, plugins e todo o universo que faz com que você consiga criar os seus primeiros programas ali na sua máquina. Uma IDE é uma ferramenta de desenvolvimento que você consegue editar o código, acessar o terminal, executar scripts, debugar e compilar tudo utilizando um único ambiente. É quase que um laboratório de Dexter dentro de um programa. Muita coisa, não é mesmo? É um programa repleto de funcionalidades para te ajudar a você desenvolver um software, incluindo ferramentas de preenchimento de código, tipo quando você não se lembra ali como é que completa aquela tag, ou então quais são as funcionalidades daquela linguagem, plugins também e muitos outros recursos justamente para te ajudar a você desenvolver o seu software. Atualmente existem diversas IDEs disponíveis no mercado e algumas são desenvolvidas para linguagens de códigos específicas, outras IDEs você consegue programar em praticamente qualquer linguagem e existem alguns editores de código que se comportam como IDEs. E vamos descobrir um pouquinho mais sobre isso. E antes, como é que isso funcionava? Antes de existir uma IDE, se você já está há um tempo aí na programação, talvez você se lembre disso, eu tenho até alguns professores também que são dessa época, os programadores e programadoras escreviam seus códigos em editores de texto separados, não existia todo um ambiente integrado. Isso significava que para você executar o seu código, você teria que colocar em um compilador, anotar as mensagens de erro para depois você voltar para o seu código para você editar em um editor de texto separado. Ou seja, esse processo ele envolvia muito tempo e acabava deixando o desenvolvimento de software bem mais lento do que atualmente, não é mesmo? Em 1983, a empresa dinamarquesa Borland lançou um editor de código e compilador de linguagem de programação Pascal chamado Turbo Pascal. O desenvolvimento do compilador Turbo Pascal pela Borland teve uma grande importância no sucesso da linguagem Pascal. Não era apenas um simples compilador, mas também um ambiente de desenvolvimento onde você podia construir e ao mesmo tempo compilar, o que era uma novidade para a época. O Turbo Pascal lançou a ideia de um ambiente de desenvolvimento integrado, mas muitos acreditam que o Visual Basic, o famoso VB da Microsoft, lançado em 1991, foi na verdade a primeira IDE real da história. E agora eu quero falar uma coisa que o pessoal confunde muito, que é a diferença entre editor de código e IDE. Os editores de código, eles são conhecidos por serem editores de código simples. Um dos mais famosos é o Notepad++ e o Vim. Mas eles não aprimoram o processo de edição de código, o processo de criação. Nisso, os editores de código são editores de texto com poderosas funcionalidades de edição de código. Nisso, é possível você simplificar e acelerar esse processo de edição. Já uma IDE, ela, como o próprio nome diz, um ambiente de desenvolvimento integrado, você consegue tornar o processo de codificar mais fácil, não somente a edição do código. Até porque uma IDE ela possui um editor de código, um depurador, um compilador e outros recursos importantes, tudo em uma única ferramenta. Existem diferentes tipos de IDEs, alguns de grandes organizações, os quais você provavelmente já ouviu falar, como o Visual Studio da Microsoft, o Xcode da Apple e o Android Studio da Google. Os IDEs mais populares que você deve já ter ouvido, inclusive, Eclipse, IntelliJ, NetBeans, PyCharm, entre outros.
Agora eu quero falar sobre uma coisa muito importante, inclusive, se por acaso você não assistiu o primeiro episódio do Getting Started, eu falo sobre isso. Vou até deixar aqui o link para quem quiser assistir, um cardzinho aqui, por favor, edição. Só para falar sobre IDEs online. É possível você conseguir programar dentro de um IDE, porém não necessariamente instalando um software na sua máquina. IDEs online são ideais para quem não tem um computador muito robusto, com não sei quantos GB de RAM. Se por acaso seu computador ali ele ainda é um pouco mais antigo, você consegue programar IDEs online. Existem IDEs sensacionais como Replit e muitas outras aí. Se você der uma pesquisada IDEs online, você consegue achar vários outros ambientes onde você consegue programar sem precisar utilizar os recursos ali da sua máquina. Eu falei aqui sobre várias IDEs, né, vários tipos de IDEs, mas os mais utilizados atualmente são o Visual Studio Code, Visual Studio e o IntelliJ. E se você está começando, deve estar se perguntando, existe alguma IDE que seja melhor? Qual que é a melhor IDE para trabalhar? Não existe, particularmente falando, não existe uma IDE ideal dos sonhos. Depende muito da sua linguagem de programação que você está usando e principalmente dos recursos que aquela IDE te oferece. E muitas vezes você não consegue se adaptar na IDE queridinha por todo mundo daquela linguagem, mas você consegue se adaptar em um outro tipo de IDE. Você tem que escolher a IDE que faz mais sentido para você, que roda de boas na sua máquina, porque também não adianta você pegar, sei lá, o Visual Studio, sem ser o Visual Studio Code, e o Visual Studio não rodar na sua máquina. Então, na minha opinião, não existe uma IDE ali padrão, e eu vou até falar algumas aqui para você, para te dar aqui um norte, caso você queira aí começar a escolher a sua IDE. Para pessoas que programam em Java, a gente recomenda muito tanto o IntelliJ, quanto o Eclipse, quanto o NetBeans. Para a galera do JavaScript, todo mundo já conhece muito o Visual Studio Code ou até o Atom, se for o caso. E se você é desenvolvedora .NET, tem aí o famoso, né, Visual Studio para você dar uma olhada. E se você é da área do Python, tem aí o PyCharm, como eu falei um pouquinho mais cedo no vídeo. Conhecer o que é uma IDE é fundamental para quem está começando, para quem está dando seus primeiros passos na programação, e adotar a sua IDE do coração é fundamental para você começar a desenvolver os seus primeiros programas. E aí, curtiu o vídeo? Não esquece aqui de dar o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal da Jill se você ainda não é inscrito. E para você aprender um pouco mais sobre programação, a gente tem aqui vários vídeos aqui do Getting Started para você que está começando. Eu sou a Adriana Silva, espero que esse vídeo tenha te ajudado a começar na área da programação. Até o próximo vídeo, galera. Fui!